Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia lá em Romanos 6, de 1 a 3. Romanos 6, de 1 a 3, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aqui Paulo responde: De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui Paulo diz que quando nós não podemos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante, quando nós fomos batizados em Cristo, nós não devemos permanecer no pecado. Vamos ainda lá em Romanos. Vamos ver aqui, lá em Romanos 7, de 7 a 12. Romanos 7, de 7 a 12. Abra aí a sua Bíblia. O que é que Paulo diz mais? Paulo diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? Você acha que a lei de Deus é pecado? Não. A lei de Deus não é pecado. Deus deu a sua lei para que nós possamos obedecermos. E demais, de modo nenhum. Paulo diz, de modo nenhum. Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde: Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo diz que não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, se não fosse por intermédio da lei. E Paulo ainda continua: Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja bem, meus amigos. Aqui está claro que Jesus não veio abolir a lei. Porque aqui é Paulo que diz: depois da morte de Cristo, depois da morte de Jesus, Paulo diz: se não fosse a lei, nós não teríamos conhecido o pecado. Porque a lei nos mostra o pecado. A lei nos mostra onde nós estamos errados. A lei não salva, mas a obediência à lei é o resultado da nossa salvação. Se eu e você conhecemos a lei, sabemos que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus e continuamos desobedecendo, nós estamos pecando. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Se nós estamos transgredindo a lei de Deus, nós estamos praticando o pecado. Pense nisso e que Deus nos abençoe.